Alguns dizem que é superstição, coisa da roça, mas quem vivenciou essa história de verdade me disse assim, juro que vi. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Arquivos do Coda, e hoje eu vou contar a história de um rapaz que vamos chamar ele aqui de José para não revelar a identidade verdadeira dele. Essa história, ela aconteceu na fazenda da mãe dele, e todo ano ela sempre repetiu o mesmo aviso, que em época de quaresma ninguém poderia entrar dentro do mato para poder caçar. Só que ele era muito cabeça dura e não levava essas coisas muito a sério. Em uma noite, por volta das 23 horas, José disse que ia caçar junto com os sobrinhos dele. E a mãe dele acabou escutando isso e disse, olha, é semana de quaresma e ninguém pode entrar dentro da mata hoje, se vocês entrarem, vocês vão se arrepender. Só que ele ignorou o aviso dela e disse que isso era superstição e que não acreditava nessas coisas. Só que a mãe dele acabou brigando com os netos dele e disse que não era para eles acompanharem ele. E se ele quisesse ir, ele ia sozinho. E assim, ele foi. Os dois rapazes resolveram obedecer a avó deles, e eles ficaram deitados do lado de fora da fazenda em uma rede esperando o tio chegar. Uma hora se passou e eles escutaram vários tiros consecutivos vindo de dentro da mata. E no momento, eles pensaram, nossa, eu acho que o nosso tio conseguiu pegar alguma coisa. Só que, minutos depois, eles escutaram os gritos do próprio tio dele pedindo socorro vindo em direção à fazenda desesperado. No mesmo instante, a mãe e o pai do José, os netos, ficaram sem entender o que de fato estava acontecendo e o motivo dele estar gritando daquele jeito. Quando ele chegou na fazenda, eles descreveram que o José estava totalmente pálido, como se tivesse visto alguma coisa que ele não estava acreditando. E quando o José conseguiu se acalmar, ele descreveu o que de fato ele tinha visto. Ele descreveu que viu uma criatura sobre 4 patas correndo dentro da mata, e que quando aquela criatura ficou sobre 2 patas a 1 quilômetro de distância dele, ela chegou a atingir quase os 2 metros de altura. E naquele momento, aquela coisa ficou gritando para ele como se fosse atacá-lo. E naquele instante, ele só pegou a arma dele e deu vários tiros consecutivos para ver se aquela coisa ia embora. E pela descrição, todo mundo achou que ele estava falando exatamente de um lobisomem. E a mãe dele apenas virou para ele e disse, eu avisei que não era para você entrar dentro da mata. Desde quando aconteceu isso, ele disse que ficou um bom tempo sem querer entrar dentro da mata para poder caçar, mas quando ele vai também hoje, ele sempre pede licença, sempre pede permissão, e hoje ele segue as regras da quaresma tudo certinho. Mas assim, toda vez quando ele conta essa história, ele jura de pé junto que viu aquela coisa e que não era alucinação da cabeça dele. Mas e você? Por acaso você tem alguma história que você conta para os seus amigos, para os seus familiares, mas que ninguém acredita? E o que você achou dessa história? Deixa aqui nos comentários.